Mais uma vez, boa noite aos irmãos, dando continuidade aqui ao nosso estudo, a história da igreja de Andrew Miller. Iremos para o ponto a Batalha de Muret. Tá dando para ouvir a voz aí bem? Ok. O Papa passava por dificuldades e assim cedeu à necessidade. Ele sozinho tinha convocado o movimento, mas o poder de controlá-lo escapou de suas mãos. Seus agentes estavam apenas cumprindo suas instruções e ele não tinha o direito de reclamar. Por necessidade, ele repreendeu severamente o rei de Aragão, o principal apoiador da causa católica na Espanha, acusou-o de falsas declarações, ameaçando-o com uma cruzada e confirmando sua sentença de excomunhão contra Raimundo e seus aliados. De Montfort foi proclamado o servo ativo de Jesus Cristo e o invencível defensor da fé católica. E assim foi autorizado a manter suas conquistas. A paciência do longânimo rei de Aragão então se acabou e, provocado pela insolência do clero, correu para a guerra. À frente de 1000 cavaleiros e um grande exército, ele cruzou os Pirineus e encontrou os cruzados na pequena cidade de Muret, a cerca de 9 milhas de Toulouse. À frente dos guerreiros da cruz, com mais 7 bispos, apareceu Simão de Montfort, pronto para a guerra. Seu exército, diz Greenwood, embora menor em números, consistia na cavalaria pesada da França, ansiosa pela vitória sobre o exército de hereges, visando ganhar, com isso, honra imortal ou pelo martírio serem levados à presença dos santos no paraíso. A batalha que se seguiu foi feroz, curta e decisiva. Dom Pedro II de Aragão, com muitos de seus nobres, foi contado com os mortos. O remanescente de seu exército, privado de seu comando, dispersou-se e toda a milícia brutal e mal armada de Raimundo e seus aliados ou foram mortos ao fio da espada ou afogados no rio Garona, até o último homem. A causa dos albigêneses, em consequência da grande vitória de Muret, tornara-se desesperada, e o destino daquela terra devota parecia ter sido decidida para sempre. Raimundo foi despojado de seus territórios. De Montfort foi reconhecido príncipe do feudo e da cidade de Toulouse, assim como dos outros condados conquistados pelos cruzados sob seu comando.
Sobrepujado por seus infortúnios e pelas censuras da igreja, Raimundo não ofereceu oposição. Fouquet, o bispo do Papa, tomou posse do palácio de seus ancestrais e, com uma imprudência cruel, que é difícil de descrever em palavras, ordenou que o nobre conde e sua família se retirassem para a obscuridade. Tais eram, e ainda são, as ternas misericórdias do sacerdócio católico, até mesmo para com seu próprio rebanho, se tido por desobediente, pois o próprio Raimundo nunca foi acusado de heresia, mas sim de apenas abrigar hereges em seus domínios, ou, em outras palavras, de recusar massacrar a sangue frio seus súditos mais obedientes e leais. Esse foi todo o seu crime aos olhos de Roma, e isso o céu certamente um dia julgará. Dá um momentinho aí, se algum dos irmãos reunidos à mesa quiser fazer algum comentário, está à disposição. Vamos lá. Os conquistadores brigam entre si, um novo ponto. A conquista parecia estar completa, e os conquistadores começaram a dividir os espólios. Mas Arnaldo e de Montfort brigaram pela coroa ducal de Narbona. Ambos reivindicaram o ducado. O legado, Arnaldo, tinha assumido o arcebispado de Narbona, e ele afirmava que os direitos de soberania secular estariam a isso vinculados. Mas de Montfort, que tomou para si o título de Duque de Narbona, indignou-se que um padre pudesse reivindicar essa autoridade secular, que ele declarava ser toda sua, como príncipe e soberano de toda aquela terra. A disputa ficou séria. Simão, chamando Arnaldo e todos os seus seguidores de hereges, invadiu e tomou posse da cidade pela força de seu exército. O legado, exercendo sua autoridade espiritual, excomungou o grande cruzado e colocou todas as igrejas da cidade sob interdito. O Papa, considerando com inveja o poder formidável desses grandes rivais e não sentindo ser conveniente interferir sozinho nesse conflito, convocou em 1215 depois de Cristo o quarto concílio de Latrão, de modo a pôr fim à cruzada contra os albigenses e, finalmente, dispor dos territórios conquistados. Esse foi o concílio mais numeroso já realizado na cristandade. Mas não devemos nos aventurar nem mesmo
na mais superficial descrição de seus procedimentos. Vamos apenas observar o que diz respeito ao assunto que estamos tratando. Raimundo e seu filho, acompanhados pelos condes de Foix e de Comminges, com muitos outros nobres de Languedoc, foram recebidos na presença do Papa, que se sentava entre seus cardeais e outros prelados. Eles se ajoelharam perante ele. O jovem Raimundo apresentou cartas de seu tio, o rei da Inglaterra. O monarca inglês expressou sua indignação pela usurpação da herança de Raimundo por Simão de Montfort. O Papa ficou comovido com a beleza e graciosidade do jovem príncipe. Pensou em seus erros e derramou lágrimas. Esse jovem nobre da antiga casa ancestral de Toulouse, que estava ligado, seja pelo sangue ou pelo casamento, a todos os soberanos da Europa e que nunca tinham sido acusados da mácula da heresia, tinha sido roubado e despojado pelos agentes do Papa e levado ao exílio. O filho foi seguido pelo pai e pelos outros condes, que reclamaram da injustiça do legado e de Montfort, da pilhagem de suas terras e do massacre sem escrúpulos de seus súditos. As enormes crueldades de Fouquet foram relatadas por todas as testemunhas que o denunciaram como sendo o destruidor de mais de 10.000 dentre o rebanho confiado aos seus cuidados pastorais. Algo parecido com pena parecia ser tocado, por um momento, o coração de Inocêncio ao ouvir os depoimentos de tantas nobres testemunhas, todos católicos professos. Muitos membros do concílio também foram tocados com remorso e falaram a favor dos príncipes conquistados. Mas essa tendência a algo parecido com justiça da parte do concílio levou os partidários de Simão à mais veemente indignação. Eles asseguraram à sua santidade que se o legado e de Montfort fossem obrigados a entregar os territórios e feudos que conquistaram, ninguém dali em diante jamais embarcaria novamente na causa da Igreja. Ninguém jamais se colocaria novamente em perigo em sua defesa. Ainda assim, o Papa parecia disposto a ouvir as reclamações dos príncipes e, levantando sua voz, disse: dou permissão a Raimundo de Toulouse e a seus herdeiros de recuperarem suas terras e seus feudos de todos os que os tomaram injustamente. Os prelados ficaram furiosos. O Papa ficou consternado diante do poder que tinha criado e pelo qual ele era agora
obrigado a exercer a injustiça. De Montfort foi confirmado em todas as suas conquistas, com exceção do condado Venaicino, que foi reservado para o jovem Raimundo, se sua conduta satisfizesse o legado. Felipe Augusto, rei da França, concordando com a sentença, concedeu a Simão de Montfort a investidura dos condados de Toulouse, de Béziers e de Carcassona e do ducado da Narbona. Simão estava, então, no trono que ele tinha alcançado por meio da opressão, da tirania e do sangue. Ele foi proclamado soberano de Toulouse e general dos exércitos de Deus, o filho querido da igreja. O clero e o povo foram saudá-lo com a seguinte saudação blasfema: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas o triunfo dos ímpios dura pouco. Seu fim e sua recompensa eterna estavam próximos. Dá um segundo para o pessoal fazer algum comentário, seria interessante. Vamos lá. As mentiras de Fouquet. O decreto do Concílio de Latrão, que proibia que se continuasse a pregação das cruzadas, privou de Montfort de novos suprimentos. Esse novo estado de coisas reviveu o espírito do jovem Raimundo, que resolveu formar um exército e fazer um esforço heróico para recuperar os domínios conquistados de seu pai. Ele logo estava à frente de uma grande força. A esperança de uma libertação das crueldades de Simão e de ganharem algo de suas soberanias hereditárias animou toda a população de Languedoc. De Montfort, então, tratava Toulouse como uma cidade conquistada, exigindo altos tributos e esforçando-se para adquiri-las das maneiras mais severas. Uma revolta geral dos cidadãos oprimidos era evidente, mas eles, imprudentemente, aceitaram a traiçoeira mediação de seu bispo, o perverso Fouquet. Ele lhes assegurou que nem um fio de cabelo de suas cabeças seria tocado se concordassem com os termos de Montfort. Os cidadãos concordaram, e assim ele lhes jurou: Eu juro por Deus e pela Santa Virgem e pelo corpo do Redentor, por toda a minha ordem, pelo abade e outros dignatários, que vos dou bom conselho, o melhor que eu já dei, se o conde de Montfort infligir sobre vós o mínimo dos males,
Trazei suas reclamações diante de mim, e Deus, e eu vos faremos justiça. Que crueldade! Esse é o papado. Essas eram as ovelhas de seu próprio rebanho. Não estamos falando agora dos direitos ou dos erros da guerra, mas das falsas perfídias daquele que se declarava pastor das ovelhas. O povo caiu então na armadilha de Satanás. Eles foram tratados como súditos revoltosos e punidos pelo próprio bispo com toda a sua crueldade implacável. O primeiro ato de De Montfort foi a exigência de 30.000 marcos de prata, a demolição das muralhas e de todas as fortalezas da cidade, e a pilhagem dos habitantes até o último pedaço de pano e porção de comida. Assim eles tiveram que passar o inverno, mas a primavera seguinte trouxe alívio. Vamos lá. A morte de Montfort. Com a chegada do velho conde e de seu filho aos muros destruídos de Toulouse, com um grande exército, o medo deu lugar à alegria entusiasmada com que o povo acolheu os Raimundos de volta ao palácio e aos domínios de seus ancestrais. Muitos dos nobres de Languedoc levantaram tropas e também se dirigiram à cidade. Simão e seu filho, Guido, correram para o local, mas foram vergonhosamente rechaçados. O bispo de Toulouse e a esposa de Simão buscaram a ajuda da França. Uma nova cruzada foi pregada, mas de Montfort não conseguiu manter um exército por mais de 40 dias, e um grande número se uniu aos Raimundos. O cerco durou 9 meses e foi palco de muitos embates ferozes. Na primavera de 1218, de Montfort veio contra Toulouse com uma nova companhia de 100.000 cruzados. Você está prestes a conquistar a cidade, disse o espírito mentiroso, para invadir as casas, das quais nenhuma alma, nem homem, nem mulher, escapará viva. Ninguém será poupado na igreja, nem no santuário, nem no hospital. Tais eram os conselhos de Roma, mas Deus já havia decretado o contrário. Estando ajoelhado durante uma missa, um grito anunciou que os sitiados haviam feito uma arremetida. Levantando-se instantaneamente, Simão colocou-se à frente de seus veteranos e correu para o local do ataque. Mas mal imaginava ele que seria pela última vez. Naquele momento, ele foi ferido por uma flecha atirada das muralhas da cidade. Isso, evidentemente, perturbou seu espírito.
E ele tentou se retirar do local por alguns passos, quando um pedaço de pedra, atirado de uma máquina, bateu em sua cabeça e a arrancou de seu corpo. Enquanto seu tronco sem vida jazia no chão, seus admiradores ousaram reprovar Deus por sua morte e acusar a justiça divina. Mas devemos ali deixá-los. Simão estava agora diante de Deus, ciente de sua condenação eterna. Um instantinho só. Aquela pedra arremetida ali era aqueles lançadores chamado catapua, alguma coisa assim, né? Salvo engano. Eu gosto de fixar essas palavras assim. Vamos lá. O cerco foi retirado e o exército inimigo foi totalmente derrotado. O sino tocou, chamando os cidadãos para oferecerem ações de graças, o que fizeram com tumulto e exultação. Raimundo foi aclamado como seu soberano por direito e agora indiscutível. E novamente o estandarte da casa de São Gilles ondulava por sobre o palácio e sobre as muralhas de Toulouse. França, 1814, 1229 depois de Cristo. Os reis da França e os albigenses. Pois não? Irmão Adelmo, pode falar. Nada? Ok. Inocêncio III estava agora morto, e o trono papal foi ocupado por Honório III, que entrou com grande ardor na causa de Montfort. E foi calorosamente apoiado pelos reis da França. A perspectiva de paz para os pobres albigenses, sob o governo brando de Raimundo, era algo intolerável para o novo pastor de Roma. Buscando agradar o Papa enfurecido e sob o pretexto de cumprir seu voto e garantir seu bem-estar eterno, Luís VIII, filho de Filipe Augusto, conduziu uma cruzada já em 1219. Todas as atrocidades da época anterior foram renovadas e até mesmo superadas, se é que isso era possível, sob a direção do clero. Mas pouparemos o leitor da descrição dessa mistura satânica de engano, hipocrisia, perfídia, baixeza e crueldade selvagem exibidas pelo clero sob a sanção do soberano. O velho Raimundo morreu, deixando a defesa de seus domínios para o filho, que estava então no vigor de sua idade e esperanças. Milner diz que ele morreu de doença, em estado de paz e prosperidade, após sua vitória sobre Simão.
e que nenhum homem jamais foi tratado com maior injustiça pelo papado do que ele. Filipe Augusto também morreu, deixando sua coroa para Luís. O jovem de Montfort, no ano de 1224, desesperado pelo sucesso, finalmente desistiu de Languedoc e Raimundo VII sentou-se no trono de seus antepassados, sem nenhum inimigo a temer, exceto o Papa e seu soberano, seu pastor e seu sucereno. Mas Raimundo tinha uma bela porção da França, e Luís não conseguia conter a impaciência de uni-la à sua coroa. Jezabel novamente trama. Ela convoca um concílio em Bourges no ano concílio em Bourges no ano de 1225, no qual Luís é intimado a expurgar a terra dos hereges e arrecadar dinheiro para esse fim. Luís, de acordo, toma a cruz e, com a participação de seus barões e seus seguidores, o que somava um número de 200.000 homens, avança mais uma vez para devastar os campos do Languedoc e exterminar todos os hereges conforme os decretos de Roma. Pobre e infeliz terra de Languedoc. Quando será que Roma, o dragão, o devorador dos santos de Deus, ficará saciada com sangue? Com o sangue de bebês, de crianças pequenas, de mães e donzelas, de pais jovens desarmados e inofensivos? Um nome poderia ser dado às bestas que simbolizam os impérios caldeu, persa e grego. Mas a quarta besta que simboliza o Império Romano, seja pagão ou papal, a esta não é dado um nome. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, diz Daniel, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7, verso 7. Por uma questão de interpretação, a visão de Daniel se refere mais diretamente ao poder civil, mas o aspecto eclesiástico da besta, como visto em Apocalipse, é mais sedento de sangue do que o civil jamais foi. Temos esse monstro sem nome agora diante de nós no rei da França, instado a medidas extremas pelo Papa. Ao aproximarem-se os 200.000 cruzados sob a bandeira de seu soberano, o coração do povo de Toulouse afundou
dentro deles. Cidade após cidade cedeu, pois todos os antigos defensores haviam morrido. Eles haviam sofrido tantas vezes todos os horrores da guerra em todas as suas formas mais assustadoras, que os barões, cavaleiros e comunas de Languedoc, por unanimidade, buscaram evitar, por meio de concessões oportunas, a continuidade dessas calamidades intoleráveis. Mas, exatamente nesse momento em que tudo parecia perdido, a mão do Senhor se interpôs. Uma peste eclodiu no acampamento inimigo. O próprio Luís foi levado por ela, e 30.000 de seus soldados foram varridos pelo contágio. A ruína iminente dos habitantes e da casa de Raimundo foi adiada por mais um pouco de tempo. Com a morte de Luís VIII, seu filho, que era apenas uma criança, sucedeu ao trono da França e as rédeas do governo caíram nas mãos de sua mãe, Branca de Castela. Por suas ordens, o cerco a Toulouse foi renovado. As vantagens da guerra estavam todas a favor de Raimundo, mas a glória de suas vitórias, segundo um cronista, foi manchada pela crueldade com que tratava os vencidos que caíam em suas mãos. Esse novo cerco de Toulouse foi prolongado e difícil. Os cruzados estavam perdendo a esperança em sua perplexidade. Fouquet, o gênio do mal e o espírito mentiroso de Toulouse, sugeriu a única forma de se obter um ataque bem sucedido. Por seu conselho, todas as videiras, o milho e as árvores frutíferas foram destruídas. Todas as casas queimadas por quilômetros ao redor da cidade, até que o país se converteu em um deserto desolado. E assim, a cidade de Toulouse ficou no meio de um deserto. É claro que, nessa situação, não era possível conseguir nenhum suprimento de qualquer espécie. Essa foi a obra do bispo do lugar. Era a sua diocese. Eram as pessoas sobre as quais ele havia sido apontado como supervisor. O leitor pode julgar por si mesmo se ele participou mais do espírito do quarto animal de Daniel ou daquele que diz a todo pastor: alimente minhas ovelhas, alimente meus cordeiros. Previsto em João, capítulo 21, do livro de King James. King James. Quando esse novo frasco da ira papal foi derramado naquela terra devota e tudo o que era verde se secou, os habitantes da cidade ficaram tão desanimados e o espírito de Raimundo, seu líder, tão completamente destruído,
que ao fim de 3 meses a paz foi obtida por um tempo. Foi assinado no mês de abril de mil. Seu líder tão completamente destruído que, ao fim de 3 meses, a paz foi obtida sob as condições mais humilhantes. O Tratado de Paris, que encerrou a guerra por um tempo, foi assinado no mês de abril de 1229. Os termos foram ditados pelo legado papal e aprovados pelo rei da França, Raimundo VII, cujos modos graciosos, juntamente com o senso de seus erros, arrancaram lágrimas de inocêncio no grande conselho de Latrão. Agora, inclina seu pescoço para um jugo estrangeiro e cede a um despotismo espiritual. Ele foi levado pelo legado à igreja em Paris e, assim como seu pai em Saint-Gilles, com ombros nus e pés descalços, passou pelo mesmo flagelo público e vergonhoso pelas mãos sacerdotais. De joelhos na igreja de Notre-Dame, ele abdicou solenemente toda a sua soberania feudal ao rei da França e submeteu-se à penitência da igreja. O leitor se lembrará que o pai, em sua penitência, renunciou a 7 castelos, mas aqui o filho renuncia a 7 províncias. Assim foi ordenado por aquele que governa sobre todos, e ordenado para a futura humilhação de Roma, que a paz de Languedoc redundasse tanto para a vantagem de Roma, assim como para o rápido crescimento da monarquia francesa. Filipe Augusto havia arrancado das mãos fracas de João as posses continentais da coroa inglesa. E agora os domínios do conde de Toulouse e do rei de Aragão, ao norte dos Pirineus, foram acrescentados à coroa francesa. A posse da Normândia, diz James Wright, já havia feito da França uma potência marítima. E agora, com a aquisição das regiões de Narbona e Manguilone, de Raimundo VII, ela não apenas estendeu seus limites ao Mediterrâneo, mas pela extinção de 2 vassalos, como o Conde de Toulouse e o Duque da Normandia, fortaleceu de forma incalculável a coroa real. Se algum irmão quiser fazer um comentário aí sobre essa parte, eu não sei que horário estão aí em vocês, mas o meu está em 9h05. Se assim entenderem, vou deixar para a próxima, conforme Deus queira, que assim seja. Se não, estou à disposição. Irmão Dal?
ok, irmãos? A gente deixa para a próxima semana esse outro assunto aqui. Reflexões sobre as calamidades de Languedoc para o próximo encontro, se assim o Senhor permitir.